Ontem teve Cerrado e União Corinthians pelo NBB. E eu achei que ontem seria um excelente jogo pro União Corinthians se impor. Em 3 jogos, antes, claro, tô falando isso antes de terminar aquele jogo, o jogo de ontem. Em 3 jogos, para um time que a pretensão era fazer o máximo de vitórias possíveis, tu tá em oitavo colocado, saindo de 2 vitórias e uma derrota, o torcedor pode se empolgar. Eu, que não torço pro União Corinthians, mas simpatizo muito, porque, para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul e acompanho aqui os times do Sul. E eu achei que ia ser, que tipo, foi um bom começo de temporada, apesar de outros vídeos ter falado também que estava muito cedo, né? Não dava para se iludir. Ontem teve União Corinthians Cerrado e União Corinthians lá em Brasília. O Cerrado vinha de 3 derrotas seguidas. Eu achava que era um excelente jogo pro União Corinthians pontuar para buscar um objetivo a mais daquilo que eles tinham se planejado no início da temporada. Acho que esse jogo era decisivo. E, teoricamente, de um time que vem de 3 derrotas, perde pro Pato, que é um time que se respeita. Ano passado chegou nos playoffs, mas não é um dos melhores times do campeonato. Ele normalmente disputa o final e meio de tabela, tá? Ontem não. Ontem aconteceu que o União Corinthians jogou, perdeu por um resultado muito elástico, foi 92-60 e pouco, se eu não me engano. Esqueci de anotar. E olha, demonstrou um time que parecia o time que jogou a Copa KTO, desentrosado, errando muito, tendo pouco repertório ofensivo, desorganizado na linha no setor defensivo. Não parecia aquele time que ganhou do Caxias, ganhou do Botafogo, fez um jogo parelho de certa forma com o Vasco. Foi estranho, tá? Enfim, então vamos tentar fazer uma análise mais profunda do que foi do jogo de ontem, tá? Cerrado e União Corinthians, como é que ambos os times começaram? E dá pra ver que eu acho que esse quinteto inicial de ambos os times não é o ideal. A gente pode colocar em conta a questão da rotatividade, tu normalmente tenta ter 2 times parelhos para ter um fôlego maior durante o jogo. Não sei se a estratégia brasileira, muitos times aqui do Sul usam isso, não sei, talvez seja a melhor alternativa. Eu, sinceramente, se fosse treinador, já começava com o time principal para fazer uma vantagem elástica e depois tu ir movimentando o time, mas tem que rodar o time, tem que ter rotatividade. E por que eu tô fazendo esse comentário e tô dando ênfase? No final do jogo, mais pro final da análise, eu vou acabar falando por quê. Como é que começou o Cerrado? Começou com o Davi Rosseto, o Guilar, ex-União Corinthians, o Green terceiro, o Gui Santos e o Andrezão. Já a União Corinthians começou com o Arthur Costa, o Djokovic, o Dwayne Johnson, o JJ e o Malaquias. Complicado esse quinteto inicial, e digo mais, tá? Pra mim não é o ideal. Acho que não é o time titular. O Enzo Ruiz está lesionado, está se recuperando de lesão e que falta faz. Isso dá pra te dizer. Outra coisa que eu vou abordar melhor também é como um cara da experiência do André Coimbra não entrou no jogo de ontem. E o Luiz Machado Júnior também é o cara que eu quero ver na temporada, tá? Porque se o time que jogou ontem teve oportunidade, porque um cara como ele não teve, não entrou. Mas enfim. Começa o primeiro tempo, o que a gente vê de ambos os times, tá? O Caxias joga no início, via Dwayne Johnson, já faz 4-0 muito rápido. E depois ambos os times começam a cometer muito erro de passe, finalização. Isso é a parte dos ambos os times, tá? Uma coisa assim que eu tenho que falar é que como ambos os pivôs do União Corinthians têm dificuldade de receber um passe. Vai pro João César isso, vale pro Malaquias. O Malaquias melhorou um pouco esse critério durante o segundo tempo, mas foi tipo um passe um pouco mais rápido, chegava nesses, até às vezes quando o JJ fazia, às vezes, né, o Jamison Júnior fazia às vezes do pivô. A bola batia, os caras não conseguiam dominar a bola, não conseguiam ficar com a bola. Isso, olha, me mostrou, caramba,
para um time de NBB, por menor que seja, eu acho que isso é um erro que não deve ser cometido, tá? Enfim, são questões básicas do basquete, assim, são os fundamentos, mas enfim. O Cerrado começa a usar o contra-ataque, aí o Cerrado com o contra-ataque muito rápido, um bom sistema de interceptação de passe, resultando no recuperar a posse de bola e dar um contra-ataque muito veloz em direção ao garrafão adversário e consegue pontuar muito bem. O único que comete muitos erros e mantém o time, muda muito pouco. Esse primeiro quarto foi muito estranho, porque o time não dava assim certo de jeito nenhum. E o Rodrigo Silva não buscou uma alternativa, não tentou mudar o time. Cara, isso foi muito estranho. O pessoal, muitos comentários falou, questão de bet, times comprados pela aposta. Não vou cair nessa daí, não vou dizer que segue esse caminho assim, mas agora, tipo, que dá pra ver que parecia que o União Corinthians estava com desinteresse, jogando muito devagar, muito mole, parece pouco concentrado. Isso realmente pareceu, mas pra mim não tem nada a ver com bet, assim, mas é legal a zoeira que o pessoal fez nos comentários. Que agora a gente tem parece que tem dois públicos, dois perfis de pessoal que já olha o NBB. A gente tem os pessoal que gosta, acompanha o basquete, os torcedores, e o pessoal só que gosta de não necessariamente torce pro time, mas acompanha, e o pessoal do bet, assim, a galera que tá vendo o jogo pra questão de aposta. Ver como é que foi a fezinha que ela fez pra botar a grana no bolso. E o Cerrado termina esse primeiro quarto com excelente jogo coletivo. Acho que não é só o primeiro quarto, tá? Isso descreve o que foi o Cerrado. Jogo coletivo, fazendo um bom jogo coletivo, muito passe, todos os jogadores atuando perto do garrafão, poucas individualidades. E quando tinha individualidades é o papel do ala, é pegar o time sem espaço, pega a bola, tenta forçar o ataque e chegar no garrafão para fazer o ponto de 2. Mas isso é normal, às vezes quando o sistema de passe não funciona e o ala ele tá ali para buscar ponto. E as individualidades foram essas, mas não é algo assim, algo relacionado à fominha, não, isso é comum, tá? Os destaques, o primeiro quarto terminou 27-14, já demonstrando uma vantagem boa que o Cerrado ampliou. E é que nem eu digo, nem parecia que o time que vinha de 13 derrotas ontem era o Cerrado. E o União Corinthians jogando assim, parece que voltou no início, quando fez a pré-temporada na Copa KTO. Muito desorganizado e jogando mal, tá? Cometendo muito erro. Quem foram os destaques assim do primeiro tempo? Por parte do Cerrado, o Davi Rosseto jogou muito, por questões de estar armando e sempre armando muito e dando muita opção de ofensiva. Então, o primeiro tempo ele se destacou muito, para mim foi o melhor do primeiro tempo, mas também dá para falar do Guiller e do Buiú, e o Buiú entrou muito bem, e esse cara para mim, do nível do Buiú, tava no Paulistano, se eu não me engano, tá tendo essa oportunidade de Cerrado. Cara, ele não é jogador de banco, tá? Para mim esse cara, não sei como, é titular. Se eu fosse alguém do Caxias, não, ele não pode ser banco no Cerrado. Ele pode ser titular aqui, né? Mas enfim. E por parte do União Corinthians, teve boas atuações do Dwayne Johnson, o Kendall Stevens também jogaram muito bem. E uma menção rosa ali pro Taylor, que ele entrou muito bem, tá? Nem parecia um cara de 17, 18 anos, assim, de base. Ele entrou fazendo uma rabiscada muito boa, fazendo uma infiltração muito boa. Jogou bem. Ali por parte do Cerrado, o Guiller sentiu dores, saiu muito cedo. Mas antes disso, assim, antes do Rosseto, era o cara que tava embalando o time, assim, puxando o time. Fez uma boa atuação, pena que teve a lesão. Não sei quanto tempo eles vão ficar fora, mas eu acho que ele vai desfalcar um pouco a temporada. Mas o Cerrado, se continuar com esse jogo coletivo, não vai ser um problema a falta dele, mas claro, ele voltando tem muito mais a agregar para o time. Segundo quarto, o Cerrado começa muito forte ofensivamente, com os jogadores saindo do banco. Então, ou seja, os caras começaram o jogo, parece que o time ideal estava no banco, com a entrada do Thiago, que é o gaúcho de Porto Alegre, ou de Venâncio Aires, não me lembro qual município, né? Mas o gaúcho, que eu fiz o vídeo dos gaúchos que vão jogar o NBB. E, cara, me surpreendeu esse cara. Teve muito mais nesse segundo quarto, assim, mas ele teve bons minutos. O segundo quarto foi o ideal, assim, para ele foi o melhor, mas ele aproveitou a oportunidade, foi para cima, tentou jogar, foi bem interessante, tá?
Foi muito legal ver um gaúcho assim, que a gente dá pra ver que o NBB é o seu habitat natural, apesar de ter muito pra melhorar. Mas foi um cara que aproveitou a oportunidade, tá? Foi um bom jogo do Thiago, mas principalmente segundo quarto. Então os caras do banco são decisivos. Entra o Buiu, que é um cara muito agressivo ofensivamente. Entra o Jonathan também, entra outros jogadores que o Von Heiden, que eu também é outro cara que eu não entendo porque estava no banco, mas assim, tipo, o time vira chave. É um time mais com os caras que entram no banco. E não é por causa deles, tá? Mas talvez os caras do banco se imporam, tiveram entrar com essa vontade e acabou contagiando o time, talvez. Mas muita velocidade, muita sistema defensivo forte, buscando sempre sumiu a palavra, cara. Mas enfim, cortar o passe e buscar um contra-ataque rápido, assim. Foi muito o time se impôs, foi muito mais rápido e foi muito mais físico em relação à velocidade e à explosão. União Corinthians, um time muito anêmico, sem trabalho de time, errando muito, não conseguia desenvolver o passe, não conseguia. Sabe aquele passe de eu tô parado na minha posição, eu recebo, não consigo fazer, não consigo o que fazer, pego, vou para trás de algum jogador assim para ter espaço para passar para outro. Foi muito isso, um time desalinhado ofensivamente. Não, que nem eu digo, não parecia aquele União Corinthians que estreou muito bem contra o Caxias do Sul e o que jogou ganhou do Botafogo. Enfim, o Cerrado agressivo nas infiltrações, muito forte no contra-ataque, foi muito a tônica do jogo. Eles se imporam, eles se acertaram no estilo de jogo e se impuseram sobre o União Corinthians. Isso foi muito nítido. E o único estava muito devagar e desatento, foi complicado. Nesse segundo quarto, assim, as boas atuações foi pro Gui Santos, que entrou muito bem, o pessoal brincava na chat que ele era o Gui Santos original, porque realmente foi um cara com muito volume de jogo, muito volume de pontuação, de estatística. O cara entrou com muita vontade. E também o Green terceiro, que é um americano que veio também e cara, que jogo, olha, aproveitou muito bem o jogo, tá? Acho que talvez a palavra certa é essa do Cerrado, aproveitar um jogo, porque perderam 3 na seguida antes e viram um jogo que eles estavam melhor, estavam mais entrosados e se imporam no jogo, coisa que falta muito nos times aqui do Rio Grande do Sul no primeiro quarto. E o Djokovic, que cara, tirava o Djokovic do N. Johnson do time, era outro União Corinthians, tá? Time. O Arthur Costa também teve bons momentos, mas não se destacou tanto como esses dois. Começa o terceiro quarto, esse terceiro quarto, União Corinthians, assim, ele dá uma enganada em quem tá vendo, porque parece que vai melhorar, mas espero não muito, espero não muito. Né? Ele ensaia uma boa reação, mas não acontece no quarto quarto. Ele começa a acertar muito bem a defesa, a ponto do Cerrado errar muito. E também ele tira um pouco da vantagem, ele chega assim numa proporção muito boa, ele fica menos de 20 pontos, assim, coisa que não estava acontecendo nos outros sets. Ele faz um bom terceiro set e o Cerrado começa a defender mais forte também. De resto, o que aconteceu nesse quarto foi situações que eu já citei antes, mas com o União Corinthians indo muito para cima, melhor ofensivamente, mas errando muito na hora de finalização, na hora de fazer o ponto. Por isso, talvez que a vantagem não foi maior. Erro. Esse foi o que define o que foi esse jogo assim por parte do União Corinthians. Muitos erros. E aquela situação do João César, do Jamerson Júnior, que nem tanto, tá? Mas dá pra citar ele. Mas é principalmente Malaquias e o João César que, cara, errar muito a recepção de bola. Cara, todas as funções do pivô não foram bem feitas por ambos, tá? Apesar do Malaquias melhorar nesse critério e começar a fazer ponto. No segundo tempo, se eu não me engano, ele começa a pontuar, não me lembro se é no terceiro ou no quarto, que ele faz 2 pontos, assim, 4 pontos, né? 2 bolas de 4 pontos, rápido. E o terceiro quarto parecia um ensaio de reação, mas ficou só no terceiro quarto. Começa o quarto quarto, o Cerrado começa pontuando e abrindo de novo aquela vantagem.
Eu citei, eu escrevi aqui também a mão ensaboada do João César e do JJ, porque parecia, porque eles não conseguiam receber a bola. E o Cerrado também, tipo, pontuou muito pouco no terceiro quarto, mas ele corrige os problemas de infiltração, mas não só infiltração, o problema, a pouca pontuação do terceiro quarto, assim, mudou, assim. Então, tipo, foi muito bom a vitória do Ceará, isso é muito bom, o time 23 derrotas, jogou em casa com a torcida que não era muita, mas empurrou o time, abraçou o time, tinha uma guria que não parava de berrar, né, que dava pra ouvir na transmissão, e eu acho que isso é legal, assim, porque tem que, o torcedor, assim, eu acho que é obrigação, tá? Tu tá lá pra assistir um jogo, assim, tu tá pra acompanhar, mas se der pra empurrar o time, tem que mais é empurrar e apoiar o time mesmo. Então, o Cerrado, assim, fez um jogo meritório, fez o que tinha que fazer. E o União Corinthians deixou muito a desejar num jogo que, na minha opinião, era um jogo assim, ó. Não, é um jogo que tinha que vencer pra, pra te começar, pra te abrir, pra te buscar pontos para os playoffs, assim, para te se impor, para te estar bem colocado. Então o Cerrado era um time que se demonstrava fraco. Não aconteceu o enquadra ontem, tá? Então eu pensava assim, quando eu ia a gente fazer o vídeo antes de ver o jogo, tipo, eu já tava ensaiando o roteiro e, cara, tipo, União Corinthians tem. É um jogo que dá pra vencer, porque é um time que não vem bem, e o União Corinthians tem que corrigir. É aquela coisa, tem um objetivo que eu acho que o União Corinthians poderia mudar de objetivo, mas talvez a ideia do Rodrigo Silva ainda seja a mesma, ganhar o máximo de vitórias possíveis. Pelo início da temporada, eu achei que eles poderiam pensar nos playoffs. Então eu acho que se a gente pensar no ponto de vista do Rodrigo, não foi ruim? Acho que não, porque era um jogo assim que eu acho que se tu tá planejando, tu acha que pode ganhar. Mas enfim, foram muitos erros de falta de entrosamento que eu acho que o treino tem que corrigir. E André Coimbra no branco, assim, eu não consigo entender um cara experiente, um cara rodado, um cara que não teve tanta oportunidade. O Taylor entrou, não entrou mal, tá? Mas como é que o Taylor teve mais oportunidade do André Coimbra? Ah, ele não se recuperou ainda do problema de saúde que ele teve no início da temporada. Então não bota ele no banco. Bota o Pedro Hoffman, bota outro cara. Tem no, pra mim, quem tá no banco tem que ter condições de jogar. Tá. E como é que ele não teve oportunidade? E eu acho que tanto ele como o Luiz Machado Júnior, assim, precisam estar nesse elenco, hein? Porque, enfim, é complicado. Foi um jogo assim, com, um jogo assim que deixa o torcedor chateado. Mas agora é fazer as correções necessárias e pensar no Brasília, um outro time sim que dá para vencer. Eu acho que o União Corinthians ainda pode pensar em playoffs, pode se planejar para isso, mas não pode repetir jogos de ontem contra os times que a gente pode considerar fraco. Que vão disputar o que o União Corinthians disputa, que é o meio e baixo de tabela. Então, vamos ver como é que fica. Muito obrigado então, pessoal. Valeu.